Hora de conversar com o Rodrigo Orengo. O general Amaro assume logo mais a chefia do MSI. MSI é ótimo, né? O que era a MSI? Era aquela empresa lá que patrocinava o Corinthians, não era um negócio assim? MSI, do Kia Jorabichian? Ou eu tô misturando MSI, tudo? Era isso mesmo. Era, né? Mas a gente tá falando aqui do GSI, né? E com uma difícil missão de organizar aquela casa que tá bem bagunçada desde o ano passado. Orengo, conta pra gente, bom dia. Muito bom dia, Megali, Ivan e Sheila, bom dia a todos. E realmente é uma missão que é espinhosa. O Gabinete de Segurança Institucional, que tem status de ministério, ele vem sofrendo críticas internas do governo desde o dia 9 de janeiro, né, de tudo o que aconteceu, porque havia uma avaliação de que falhas ocorreram, falhas graves, e depois da divulgação das imagens do Palácio do Planalto, isso ficou escancarado aí na avaliação de muitos ministros que avaliavam um constrangimento tremendo aí em relação ao Gonçalves Dias, que aliás, Megali, é até interessante a gente avaliar aí a chegada do general Amaro, que é alguém que tem aí, os militares têm em alta conta, ocupou cargos importantes como o Comando do Sudeste, também ainda a chefia do Estado-Maior, e acabou entrando na reserva, justamente porque foi preterido ao comando do Exército, ainda na gestão do presidente Jair Bolsonaro, mas ele também esteve na chefia de uma presidente da República, no caso, a presidente Dilma Rousseff, ficou por 5 anos com a presidente, alguém da confiança da presidente e da confiança, inclusive, do partido que está no poder, né, porque exerceu uma função ali de extrema confiança e relevância. Agora, Megali, é interessante porque G. Dias também passou por esse período de chefia da segurança do presidente Lula, né, e depois voltou aí ao cargo de Gabinete de Segurança Institucional. O GSI tem uma posição estratégica, ele, obviamente, tem por função ali garantir a segurança do Palácio do Planalto, do governo, né, acabou sendo ali um pouco... as funções foram retiradas da segurança pessoal do presidente, que ficaram com a Polícia Federal, né? Agora, o Ricardo Capelli, que assumiu internamente, ele teve como função ali o que o governo acabou chamando de desbolsonarização, né? Que foi a demissão de cargos de confiança que estavam ainda, permaneciam ainda do governo Bolsonaro. Então, promoveu uma série de exonerações, demissões, substituições, e preparou o terreno para a chegada do general Amaro, que vai ter muito trabalho pela frente. Sabe que eu tive a oportunidade de conversar com o Capelli lá no Gabinete de Segurança Institucional, Miguel, eu perguntei para ele se não haveria possibilidade, por exemplo, e isso foi avaliado, de colocar um civil nesse posto. Aí ele só me apontou assim para a parede que ficava ali em frente à escrivaninha dele, à mesa dele, né, e me apontou e mostrou todos os militares que tinham servido lá na chefia do GSI. Então, esse é um cargo, é uma função eminentemente, tradicionalmente militar. Não há uma regra que estabeleça isso, mas há uma tradição, e essa tradição está sendo seguida com o general, que o governo tem confiança e vai ter muito trabalho pela frente. Ele tem pela frente a reestruturação desse GSI, que tem funções estratégicas importantes de segurança, né, e em vários ramos da segurança pública, da segurança do Estado, mais precisamente, e hoje toma posse aí uma cerimônia logo mais no Palácio do Planalto. E, curiosamente, uma das réguas, né, para desbolsonarizar. Porque como é que você faz? Você vai fazer uma entrevista de emprego com cada um? Em quem você votou? Em quem você votou? O que você acha de vacina? Como é que você faz? Uma das réguas criadas para tentar separar esse joio do trigo foi a vacinação, né? Necessário apresentar cartão de vacinação para fazer parte do GSI. E, aparentemente, tem a sua eficiência. Mauro Cid, por exemplo, já não poderia ir. Não poderia. Bom, a não ser que... né? Enfim. Ele estava dando o jeito dele, né? Certificado de conseguir ele esse tinha, tipo de coisa, né? Tava tentando dar um jeito nisso. Ô, Orengo, quero aproveitar que você está com a gente, porque hoje tem a reunião do Conselhão, né? O Lula se reúne pela primeira vez hoje com esse chamado Conselhão, que tem de tudo, né? Tem um perfil muito diverso ali de integrantes, são mais de 200 integrantes do Conselhão, e dia desses havia ali comentários, a relação do governo com o agronegócio não está lá grande coisa, pelo contrário, né? E incomodou demais o setor do agronegócio a presença de integrantes do MST nesse conselhão. Mas, como eu disse, é um público muito diverso que integra esse conselhão. E quais serão os assuntos, hein, Orengo? Como organizar a pauta envolvendo tanta gente diferente?
Esse é o maior desafio, viu, Sheila? Eu acompanhei várias reuniões dos chamados conselhões, né, ou do conselhão criado lá no governo Lula, mas eu acompanhei ainda naquela oportunidade, né? E realmente o desafio era fechar uma pauta, porque os interesses são diversos. Agora, o objetivo é exatamente esse: reunir pessoas que pensam diferente, né, segmentos divergentes da sociedade, né? O presidente Lula, no primeiro e no segundo mandato, sempre falava muito do conselhão, que reunia trabalhadores e empresários, ou patrões e empregados, né? E ali se discutiam interesses que em algum momento poderiam encontrar alguma convergência, mas muitas vezes encontravam divergência. Então a ideia é essa, é abrir espaço, é abrir diálogo. Então o governo abrir as portas do Palácio do Planalto para receber aí diferentes públicos. Obviamente, quando a gente tem um grupo tão grande assim, é muito difícil que tenha algo deliberativo, ou seja, algo prático. É muita conversa, é muita discussão, é muito debate. É aquela história do simbolismo de que todos podem falar, independente da função e das posições, né? Mas, de qualquer forma, o conselheiro ele sempre serviu para isso, né? Para ser ali uma grande reunião, né, para acolher de diferentes setores, mas sem resultados práticos, deliberativos, né? Então é muito mais um órgão consultivo e vai ter esse papel. Tem um simbolismo muito grande, né? E o governo está trabalhando isso, né? É a volta de alguns setores que perderam espaço e o executivo está abrindo as portas mais uma vez. Maravilha. Orengo, bom trabalho para você. Até amanhã. Até amanhã, um abraço.